estava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Boa noite, meus irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Que bom que nós chegamos aqui hoje. Glórias ao Senhor. E eu estava entrando no templo, o cronômetro já estava rolando. E foi bom passar pelos bancos e ouvir as irmãs cantando a canção junto com o cronômetro. A gente já começa a adorar o Senhor. E adorar o Senhor por esse amor que nos alcançou. Adorar o Senhor por quem Ele é. Adorar o Senhor
Senhor, porque estamos envolvidos na obra missionária, a adorar o Senhor só por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que haja no nosso coração esse desejo de entregar ao Senhor nossa adoração, seja ela através de uma canção, seja ela através da nossa oração, uma palavra que eu vou dizer para Deus, e numa via de mão dupla o Senhor se revelar a nós através da sua palavra explanada, o Senhor se revelar a nós algo que Ele vai confirmar no nosso coração. Enfim, culto é relacionamento. Que hoje nos relacionemos com o Senhor e levemos para fora do templo tudo que aprendemos aqui nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero começar lendo esse texto lindo da palavra do Senhor. Recorte aí, como o nosso pastor costuma usar essa palavra, recorte de 2 livros, de 2 cartas, Efésios 5, 8, 1 Pedro 3, 5. E diz assim, olha, falando de mim e de você: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que texto lindo, gente. O Senhor já começa a nos falar assim, desde o primeiro versículo. Gabriel, volta no início do texto. A gente vai ficar em pé e a gente vai declarar essa verdade bíblica sobre nós. Éramos trevas, somos luz, devemos viver como luz e devemos falar a quem pedir a razão da esperança que há em nós. Se estamos proclamando que Jesus Cristo é a esperança, que a gente possa falar isso com nossas ações, com os nossos testemunhos. Se precisa, a gente fala com as nossas palavras. Vamos juntos? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluia! Glórias ao Senhor. Quem era você antes do Senhor? A gente não pode perder de vista, não por saudade de quem a gente era, mas por alegria em saber quem a gente é hoje. Nova criatura, gente que está muito mais perto de Deus, gente que busca mais Deus hoje do que a gente buscava ontem. Por isso a gente pode ser grato a Ele. Deixe sua voz expor sua gratidão ao Senhor com essa canção. Que o Senhor traga à sua memória tudo o que Ele é, tudo que Ele tem feito, todas as coisas que Ele tem te dado. Que o Senhor traga à sua memória essas coisas e que isso te traga esperança nele, de que todas as coisas Ele está cuidando para nós. Glórias ao Senhor. Vamos adorar com gratidão no nosso coração. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender.
tudo, Senhor. Por tudo que é, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça, por poder. És muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor, nós te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Obrigado, Senhor, nós te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Somos gratos, Senhor. Não deixe, Pai, que a murmuração chegue ao nosso coração. Não deixe que a reclamação chegue à nossa boca. Nós temos muito que agradecer ao Senhor. Temos esperança. Esperança no Senhor. Não esperança em coisas terrenas. Esperança em diagnósticos que algum médico possa nos dar. Que a nossa esperança esteja na Sua palavra sobre nós. Sua palavra proferida sobre nós nessa noite pode nos curar, pode nos erguer, pode nos levantar, pode nos sarar. Nos conduza, Senhor, com a Sua palavra. É disso que nós precisamos. Nos arrependemos dos nossos pecados e, infelizmente, cometemos sempre, mas nós queremos nos reconciliar contigo todos os dias. Te agradecemos, porque o Senhor é aquele Pai que, quando vê que a gente está voltando, o Senhor vai ao nosso encontro, nos pega pela mão, nos põe no colo e traz de volta. Isso é motivo de gratidão. Dê-nos sempre palavras de louvor e gratidão a Ti, porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. Louvado seja o Teu nome, hoje e eternamente. Amém, amém. Glórias ao Senhor. Você pode sentar-se. Estamos na nossa campanha linda de missões. Eu já quero adiantar que domingo à noite nós teremos o nosso culto regional. Se você já estava conosco há 2 anos atrás, fizemos um culto lindo de missões nacionais também. E a gente já está com o irmão Miqueias, da PIB de Campo Grande, que vai trazer sua acordeon. E nós vamos cantar canções e ritmos brasileiros, porque nós somos brasileiros. Fazer uma grande festa ao Senhor. Você está animado para domingo? Amém. Então venha com expectativa. Nosso culto ao Senhor, do nosso jeito. Esperamos honrar o Senhor. A gente tem muita coisa de missões acontecendo e a gente não quer ficar só na atividade. A gente precisa parar, reconhecer as necessidades do nosso país, orar, se dispor e celebrar, festejar e fazer tudo mais. Vamos conhecer um pouquinho mais alguma história, de alguma situação, algum missionário, para a gente ter empatia e trabalhar com eles. O trabalho com crianças tem sido uma peça fundamental na cidade de Cardoso. Queridos, nós somos missionários de missões nacionais. E
e estamos à frente de um campo missionário aqui na cidade de Cardoso, no interior de São Paulo. Eu e a Aline, nós já estamos há 10 anos juntos, casados, e temos 2 filhos, o Vitor Hugo e a Emanuela. Louvamos a Deus, queridos, porque há 5 anos atrás tivemos a oportunidade de conhecer Jesus Cristo de Nazaré por meio dos nossos filhos. Quando conhecemos Cristo, foi nos apresentado por meio do Vitor Hugo, nosso filho, aceitamos esse Senhor e servimos com fidelidade na Igreja Batista Moriá, na cidade de Votuporanga, até os dias de hoje. Recebemos um desafio de estar aqui na cidade de Cardoso, à frente deste trabalho lindo, e como estratégia, o Senhor nos colocou um trabalho com crianças que se chama o Projeto Veste a Camisa. Este projeto tem a finalidade de alcançar as crianças dessa cidade e por meio dessas crianças que nós possamos entrar nas residências de cada uma delas e ali plantar a semente do Evangelho. Começamos com 7 crianças e hoje temos 90 crianças. Através desse projeto nós conseguimos trazer essas crianças para dentro da congregação. Nós servimos o café da manhã, fazemos atividades, estudos bíblicos e nós conseguimos também, através dela, assim como mencionou, levar o Evangelho até as residências, onde a gente faz um trabalho social também com as famílias, na orientação escolar, orientação educacional dessas crianças. E assim nós temos conseguido uma comunhão com essas famílias. E esse projeto também tem crescido e se expandido. Hoje nós temos, há cerca de 2 meses, a oficina do Projeto Veste a Camisa, onde a gente consegue trazer através, além dos jovens, nós conseguimos trazer também as mães e familiares que necessitam de uma ajuda na parte financeira. Como vocês podem ver, queridos, Missões Nacionais tem focado muito neste ponto. O relacionamento tem sido fundamental. É por isso que nós entramos na residência dessas crianças e plantamos o reino de Deus. Hoje, a congregação tem 21 membros e visita conosco 40 pessoas. Nós pedimos para que os irmãos continuem orando por nós. Dedicamos a nossa vida para proclamar o reino de Deus. Cardoso também precisa ser abraçado. E se Deus quiser, nós vamos continuar avançando no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O projeto Veste a Camisa nasceu no nosso coração e também pode nascer no seu coração. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E vamos junto conosco nessa missão. Fazer discípulo é uma ordenança de Jesus Cristo. E eu e você temos como objetivo nesta função. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Graça e paz. Que coisa linda, né, irmãos? Olhando esse projeto lindo que eu, que você, que nós sustentamos com as nossas ofertas lá no interior de São Paulo, né? Então, o que eu achei interessante nesse vídeo é que os nossos missionários, eles começaram esse projeto se converteram com 5 anos. Tem 5 anos que eles são convertidos. Então, assim, com pouco tempo, já geram frutos para o reino. Eu estou gerando fruto para o reino? Você está gerando fruto para o reino? Então, mesmo você que tenha pouco tempo no reino, pode gerar vida para o Senhor. Então, vista essa camisa e vamos orar pelos missionários Luiz Carlos e Aline e vamos gerar vida, vamos gerar esperança. E quem sabe um irmão aqui tem aquela ideia brilhante que vai ser um projeto missionário da IBJS, não é mesmo? E aí eu convido a irmã Joselita, a nossa promotora de missões, que ore nesse momento por esse e outros projetos missionários. Boa noite, irmãos. Eu confesso para os irmãos que esse projeto, que eles estão ali, é um projeto que está dentro do meu coração, arde, queima todos os dias. Um
projeto com crianças dentro da nossa comunidade. Há muita necessidade, irmãos. Eu já trabalhei um pouco, logo no começo da igreja, lá dentro da comunidade. Era bem mais fácil trabalhar naquela época. Eu e a Zeri, nós íamos para lá à tarde, levávamos bolo para as crianças, bala. Nós fazíamos o que nós sabíamos. E deu resultado, que muitas daquelas crianças se converteram e hoje são membros de igreja, e tivemos outros projetos também. Mas o projeto que eu desejaria que a Igreja S tivesse era um projeto como esse aí, ou um projeto Viver. Esse é o meu sonho, né? Como eu tenho um sonho do avião para ir lá para os ribeirinhos, também é o sonho de ter um projeto desse dentro da nossa comunidade. Que o Senhor fale aos nossos corações. E uma coisa que eu posso afirmar aos irmãos, sem, como a gente já falou, sem contribuição, sem dinheiro, só com a minha vontade eu não vou fazer isso, né? Com o meu amor, eu posso planejar, mas concretizar, infelizmente a gente precisa de dinheiro. Quem dera não precisasse, né? Que a gente não precisava pedir a ninguém, as coisas aconteciam, mas não é assim, irmãos. Então, que os irmãos coloquem no coração dos irmãos o amor por ofertar para missões. Né? Não tenho muito, também não vou ofertar pouco. Não é assim, não. Você não tem muito, você oferta pouco. Entrega para o Senhor, coloca na mão daquele que é o dono de todas as coisas, que é o dono do ouro e da prata, e ele multiplica, com certeza, eu falo para os irmãos, ele multiplica porque ele multiplicou na minha vida e continua multiplicando na minha vida o que ele me dá. Então, vamos contribuir com amor, irmãos, com amor. Sem amor, nada também é feito. Deus possa estar abençoando os irmãos. Eu agradeço os meus colaboradores. Que Deus possa também estar abençoando-os. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pelo privilégio que temos de estar na tua casa nesta noite. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio de vermos tão belo trabalho feito pela tua vontade, pelo teu querer, pelo teu projeto. Ó meu Deus, abençoa o missionário que eu esqueci o nome, a esposa é a Aline. Que o Senhor possa estar abençoando também essa cidade, essas crianças que possam estar alcançando cada uma com a sua mão de poder, protegendo, livrando das drogas, da violência, das coisas que esse mundo oferece, Senhor. Ó meu Pai, protege essas crianças e faz com que nós, Jardim Santíssimo, tenhamos o mais depressa possível um projeto como este dentro da nossa comunidade, das nossas comunidades aqui de perto. Eu te agradeço por tudo que tu foi e sempre será. No nome daquele que é sobre todo nome, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. É bom, José, ter lembrado o que foi feito há tempos atrás. E aí a gente olha Zeri e as outras irmãs que já trabalharam muito e deixaram esse legado para nós. Quero te lembrar, nosso barco missionário ali, ó, Jesus Cristo é a única esperança. Você já definiu qual é o seu alvo pessoal da sua oferta de missões nacionais agora, desse ano? A gente fez um comparativo de cada real que nós alcançarmos, são as milhas náuticas que esse barco vai percorrer. Onde será que vamos ver esse barco chegar? Faça seu alvo pessoal. Não importa se é um valor grande ou pequeno, como o Joselita acabou de falar. Ofertando com amor. O Senhor faz a obra de multiplicar e chegar aonde tem que chegar. Então lembre disso. Cada real que eu decidir ofertar é uma milha náutica que esse barco vai navegar. E a nossa igreja vai levar esse barco bem longe, em nome de Jesus. Amém? Disponha-se, faça um alvo de fé com o Senhor. Vamos declarar nosso tema, que é o nosso lema. Vamos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. Estamos baseados em Atos 4:12. Vamos ler também. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. E nesta hora nós temos o privilégio de contribuir, seja para missões, para a casa de Deus aqui, e sim, nós ofertarmos com tranquilidade e paz no nosso coração, de forma responsável,
sabedora de que a nossa oferta, o nosso dízimo, chega aonde Deus faz chegar. E são milagres que acontecem todos os dias. Nós vamos cantar a canção e temos o privilégio nessa hora de contribuir para a casa e para a causa do Senhor. Cantemos. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que ninguém dele te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco sei se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo e te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei
Somente a ti, Jesus. Amém, irmãos. Amém? Os irmãos estão aí? Glória a Deus. Nós vamos consagrar dízimos, ofertas ao Senhor. Enquanto a irmã Eliane, do nosso irmão Jorge, vem devagarzinho, ela está orando pelos dízimos. Irmã Eliane, porque eu tenho outro momento de oração também para fazer daqui a pouco. A Eliane vai estar consagrando dízimos, ofertas ao Senhor. Eu queria pedir que nessa hora de entrega de vidas também no altar, se você tem alguma causa, se você tem alguma necessidade específica, que você possa ficar de pé no seu lugar. O Senhor conhece o seu coração. Nós temos orado por queridos nossos, por amigos nossos, em que a saúde está debilitada, o relacionamento familiar está estremecido, causas na justiça desse nosso país, muitas das vezes morosas. Nós temos sim situações graves que a gente pede ainda que o Senhor livre parentes nossos que são da área de saúde. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós temos pedido pelo futuro, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Irmãos, há tantos pedidos de oração. Então, nossa irmã Eliane vai estar consagrando dízimos, ofertas ao Senhor, e orando por esses irmãos que estão de pé. E se você quiser, durante a oração, ficar de pé, o Senhor conhece também o seu coração. Oremos. Alô. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua presença para conosco. Nós te louvamos pela tua soberania sobre nós. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Amém, Senhor. Neste Obrigado. momento, ó Deus, queremos entregar a Ti as contribuições, dízimos e ofertas que aqui foram trazidas pelos Teus filhos, e que o Senhor oriente, que o Senhor esteja com a administração desta igreja para o bom e melhor uso dessas ofertas. Obrigado, Deus, que assim Neste seja. momento também, Senhor, queremos entregar a Ti a vida de cada um que está presente aqui, a vida do nosso pastor Isaías. Queremos Te entregar todas as nossas necessidades. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida e queremos Te pedir que o Senhor nos use no Teu trabalho, no Teu serviço, que o Senhor esteja conosco, nos mostrando aquilo que devemos mudar e transformando os nossos corações. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e queremos declarar mais uma vez que o Senhor é a nossa esperança. Amém, Senhor. Obrigado. Queremos Louvado declarar seja o que Senhor. estamos aqui para Te servir e também fazer o Seu nome conhecido. Que o Senhor nos use nesta tarefa, que o Senhor nos molde naquilo que for preciso e que o Senhor nos dê condições de entender a Tua vontade. É verdade, Deus. Usa, ó Deus, esta igreja neste local para que seja um reflexo do Teu amor, que a começar de mim, cada um de nós possa demonstrar amor, bondade, paz, alegria, todos os frutos do Espírito, Senhor. Nós queremos frutificar, nós queremos mostrar àqueles que ainda não Te conhecem. Sobretudo, ó Deus, dá-nos a Tua paz para que nós possamos também mostrar esta mesma paz a todos que nos cercam. Entregamos, Senhor, o Brasil nas Tuas mãos. Amém, Senhor. O nosso país que tanto carece das Tuas Misericórdia, Deus. bênçãos, tanto carece, Senhor, do Teu amor e misericórdia. Aqueles que aqui no Rio de Janeiro e demais estados sofrem, ó Pai, injustiças, sofrem por fome, sofrem, Senhor, das mais variadas necessidades.
te pedimos a sua mão sobre nós. Pedimos a sua mão sobre os nossos governantes. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que cada um haja de acordo com a tua vontade. Amém, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre todos nós. Que o Senhor, então, haja com a sua mão de poder, orientando, iluminando, fazendo com que cada um, prefeito, governador e presidente, hajam de acordo com a tua vontade. Amém, Senhor. Entregamos, ó Pai, tudo nas tuas mãos e pedimos perdão pelas nossas falhas. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmã Eliane. Poder sentar, irmãos. Os irmãos, as irmãs, a igreja deve orar por novos diáconos e diaconisas. Deixa ela descer. Amém. Só estou falando que a igreja deve orar por novos diáconos e diaconisas. Amém, irmão Jorge? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa noite. Amém, irmãos? Que bênção nós estamos aqui reunidos. Meus irmãos, queria compartilhar com a igreja, com os amigos de forma online, tanta gente, sobre esse texto. Mas antes da mensagem, antes da reflexão, nós precisamos fazer aqui uma oração de gratidão. Vamos dizer assim, eu nem sei se existe esse termo de reconsagração. Olha que coisa. Eu queria convidar aqui a irmã Gisele e irmão Márcio, para que a gente possa celebrar o Senhor. São 3 anos de ministério. Eu vi rápido em alguma mídia, porque os irmãos sabem que mídia eu tenho assim. E eu vi em algum lugar assim, aí estava Márcio mais jovem, Gisele também. Mudou nada praticamente. Sim. Tá, o negócio de mais bonitinho não sou eu, que é a Gisele que pode ver isso, né? Mas nós vamos orar por ele. Porque, meus irmãos, ministério na vida da igreja não é aquela situação de deter aquilo e dizer, isso é meu. O ministério é que o Senhor nos dá pela sua graça e misericórdia, meus. E é graça e misericórdia. Todo dia eu oro por isso. Então, que haja mais ministérios na vida da Igreja Batista Jardim Santíssimo. Que mais irmãos se coloquem à disposição. E eu queria só que a gente pudesse orar como um ato de consagração, de proteção, de bênção do Senhor sobre a vida dessa família, que é operosa, e sim que outros ministérios na igreja se consolidem, como o ministério de música também. Nós vamos orar, assentados, já que nós já estamos em pé. Você pode estender sua mão, e aqui você vai estar abençoando e pedindo que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, inclusive do ministério de música. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, com as nossas mãos estendidas, nós te agradecemos por 3 anos no nosso tempo cronológico, mas no tempo muito maior, Deus, do Senhor, no Kairós do Senhor, em que o Senhor tem sustentado, abençoado a vida de Gisele e de Márcio. Nosso Deus, nós os abençoamos e te pedimos que o Senhor possa ajudar, dar sustentação. Ó Deus, muitas das vezes tirar a tristeza do coração para a segura caminhada com o Senhor. Que os seus olhos, ó Deus, os olhos de Márcio, de Gisele, de toda a família, possam estar voltados somente no Senhor. Ó Deus, nos desafios da vida ministerial, ó Deus, na área de música, no que eles têm a fazer segundo os teus propósitos. Possa ser feito, ó Deus, da melhor forma possível, possa ser feito, ó Deus, segundo os teus princípios, e que, ó Deus, eles jamais possam desanimar na fé, possam, ó Deus, ficar chateados, tristes com coisas e elementos, ó Deus, contrários àquilo que não seja, ó Deus, a tua vontade, mas pelo contrário, que revertam e que possam, ó Deus, seguir adiante, debaixo da tua proteção, debaixo da tua indicação. Ó Deus, mantenha a tua mão estendida sobre essa família, que sonhos e projetos, ó Deus, possam ser concluídos, possam ser concretizados para a glória do teu nome, que como igreja do Senhor nós tenhamos a visão de reino, ó Deus, para além dessas 4 paredes, e que, ó Deus, o ministério de música possa ser aquele carro-chefe que possa puxar outros ministérios
para que, ó Deus, a tua igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, possa avançar no meio dos anos. Então, a uma só voz, ó Deus, nós te pedimos como o profeta pediu no passado, aviva-nos, ó Deus, aviva-nos, pois assim nós oramos, os abençoamos, os entregamos na tua obra, os consagramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos, por poder sentar. Atos de um Deus único que salva, e justamente é no texto de Atos, e é de forma proposital, intencional, nós avaliarmos e pensarmos sobre Atos 16, versículos de 30 a 34, que os irmãos, que os amigos podem e devem acompanhar na sua Bíblia. Não sei se a sua versão é igual à minha é Almeida Revista e Corrigida Fiel, mas há outras Bíblias em que o formato pode mudar, mas quando eu deixo a minha Bíblia aberta assim, eu estou vendo todo o capítulo 16 e o início do 17. Independente da sua versão, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós queremos ler esse texto, na total dependência de Deus, pensarmos nessa noite, em alguns minutos, sobre esses atos de um Deus único, de um Deus, sabe, que o tempo todo, do Gênesis ao Apocalipse, está preocupado, está, sabe, focado em salvar a sua coroa da criação, o homem, a humanidade, a espécie humana, e ele sim faz ao longo da história vários atos de um Deus que se preocupa com a salvação. Mas o texto de Atos, que é um texto maior, ele mostra aqui para a gente uma realidade dos atos da igreja, dos atos dos apóstolos, sobre atos de um Deus único, atos, sabe, de um único Deus que sim, que se preocupa em salvar. E diz assim, Atos 16, de 30 a 34. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Amém? Que o Senhor aplique, que o Senhor faça esse, sabe, texto ecoar nos nossos corações nessa noite, e que sim, aqui ou de forma online, pessoas assumam um compromisso com o Senhor, o Deus da salvação. Oremos mais uma vez. Deus de toda graça, diante da Tua palavra, lida, ouvida, aberta agora diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, nós te pedimos que o Senhor fale profundamente. E que, ó Deus, o Teu falar, os Teus atos, sejam tão profundos conosco, que, ó Deus, ao sairmos naquela porta, e chegarmos na nossa casa, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, nós sejamos pessoas melhores do que nós fomos até alguns minutos, até alguns dias atrás, até meses ou anos atrás. Que sejamos, ó Deus, pessoas segundo os Teus propósitos, segundo os Teus atos, de um Deus único, de um único Deus, que está interessado em nos salvar. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Atos de um Deus único, ou de um único Deus que sim, se preocupa em nos salvar. Meus irmãos, o texto e o contexto aqui tem a ver com a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e a história da salvação, uma história que a gente ouve, sabe, desde as nossas escolas bíblicas dominicais, desde quando a gente professa a fé em Jesus, em que a gente vai caminhando, do Gênesis ao Apocalipse, não tenha dúvida, dá conta de um Deus, sim, que está preocupado em fazer movimentos necessários, e Deus usa os seus métodos, os seus meios, para salvar a sua chamada coroa da criação. Coroa da criação, essa que é uma expressão paulina, escrevendo à igreja de Éfeso. Paulo diz que nós somos coroa da criação, a humanidade, a espécie humana é a coroa da criação. Dá a ideia exatamente disso, de coroa. Lembra que coloca os reis, as rainhas, coloca na sua cabeça? Então, a comparação, ou então a metáfora paulina é assim: Deus fez o mundo e tudo que nele há, vai fazendo a sua obra
da sua criação de modo extraordinário, vai criando tudo, e aí é extraordinário demais que no final da sua obra de criação, a maior delas, ou a mais importante delas é o quê? A espécie humana. E aí Deus fecha a criação como chave de ouro com a espécie humana. Mas essa espécie humana, nós nos perdemos em nossos delitos e nossos pecados. E sim, de Gênesis a Apocalipse, inclusive desde o momento da queda, se você ler o Gênesis com um pouco mais de cuidado, um pouquinho mais de olhar, de graça, de misericórdia sobre esse Deus que está interessado o tempo todo em nos salvar, Deus providencia o meio de salvação desde Gênesis, e todos os movimentos dos profetas, dos patriarcas, tudo que acontece na Bíblia está apontando, está indicando, e vai levando tempo, até chegar a Jesus. E não é diferente disso, de que o Apocalipse fecha diante do Cordeiro, o Cordeiro perfeito, agora aquele que sabe, que tirou e tira todo o pecado do mundo através do seu sangue, irmãos, e é o grande livro da Revelação, que eu aconselho que os irmãos devam ler com tranquilidade. Tem gente que se afasta do Apocalipse porque algumas linguagens não entende, mas, irmãos, como nos ensina de saber que Deus, de Gênesis a Apocalipse, está interessado sim em nos salvar. Meus irmãos, Atos que nós estamos diante dos nossos olhos tem a ver sim com Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, do início da história da Igreja primitiva, ou Atos do Espírito Santo, sim, porque de modo intencional Deus cumpre as suas promessas e a descida do Espírito Santo. Então você pode ver como Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo, e mostra sim, muitas das vezes, em todo o início da igreja, os atos do Senhor para salvar quem crer nele. E isso é maravilhoso. Saber que há um Deus que o tempo todo usa todos os meios necessários para alcançar aquele que se havia perdido. Nessa pregação da igreja e dos discípulos do Senhor em Atos, por exemplo, 3 se destacam como o próprio Paulo, Pedro e Estevão. Só como um dado histórico de que a pregação da salvação ela foi enfática durante o início da igreja e, sabe, no seu crescimento, em que o povo fazia aquela dispersão, porque eram perseguidos e aí corriam e pregavam, e Paulo, nas suas primeira, segunda, terceira viagem missionária, enfim, em todos os movimentos, Deus estava presente, irmãos. Paulo, por exemplo, prega mais de 117 vezes acerca da salvação de Jesus. Pedro, um pouco menos, 75 vezes. Estevão, aquele que foi apedrejado, e se conta logo no início de Atos, só do início da trajetória de Estevão até o dia da sua morte, pregou 52 vezes. Deus usou os elementos e continua usando os elementos para, sim, alcançar cada um de nós, alcançar a sua coroa da criação, a sua espécie principal, a sua espécie humana, aquele que foi, sabe, criado à imagem e semelhança do Senhor, sim, é alvo desse Deus único que se preocupa em salvar. Meus irmãos, atos de um Deus único que salva estão aí inseridos, mostrados, explícitos no livro de Atos. Talvez alguns irmãos não vão lembrar. Eu tenho algumas pequenas falhas na memória, mas esse é que eu lembro. Esse livro, Jardim Santíssimo leu no início quase da pandemia. Lembra disso? Foi proposto, vamos começar a ler. E daqui a pouco, de Atos, a gente já passou para outros livros. Já a gente está acabando praticamente a Bíblia toda, porque nós nos propomos a ler um capítulo por dia. E foi marcante porque quem leu naquela época, se ler hoje, a mensagem continua viva. E independente da hermenêutica que você faça ou da interpretação, ela é viva e traz lições para a gente preciosas de que há atos de Deus, um Deus único que está interessado o tempo todo em nos salvar. Se você deixou a sua Bíblia aberta, eu elenco, escolho, ou então Deus fala muito ao meu coração em 3 atos aqui desse capítulo. Claro que a gente tem a cena, o que a gente tem aqui em Atos 16, 30 a 34, é um carcereiro que deveria estar tomando conta de Paulo e Silas. Diz o texto, e a história é conhecida, que eles, perto da meia-noite, estavam louvando Paulo e Silas, presos, oravam, cantavam,
Diz o versículo 25, os outros presos os escutavam. 26 diz que de repente veio um terremoto, enfim, os alicerces do cárcere se moveram, se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. O carcereiro que estava dormindo acorda, vê as portas da prisão abertas, tira a sua espada e se prepara para se matar, para dar cabo à sua própria vida, porque como um funcionário do governo, ele já sabia do acordo, ele já sabia do regulamento de que se os presos fugissem, ele deveria dar conta com a sua própria vida. Isso era real, isso era concreto, isso existia na época. Historicamente existe sim isso, de que quando o funcionário não dava conta da situação, os presos fugiam, ele tinha que ser morto. Então, antes de que a morte chegasse, ele mesmo queria já antecipar fazer isso. Paulo, no versículo 28, clama com grande voz e diz, olha, você não precisa fazer mal nenhum a você mesmo, porque todos nós estamos aqui. Pega uma tocha, talvez, um tipo de iluminação, e aí vai para dentro, porque encontra aquele homem completamente atônito, e começa a conversar com ele. O pedaço do texto diz, quando traz todo mundo para fora, inclusive com já o desperto, aquele que era o dorminhoco do carcereiro, os tira para fora então, e ele pergunta a Paulo e Silas, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Até então aquele homem tinha uma visão estrutural, física, humana, de salvação. Paulo vai além, disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo já amplia para o sentido muito mais do que uma salvação do governo de Roma. Paulo fala sobre salvar a alma, salvar a vida, salvar o coração nesse sentido, e entregar o coração a Jesus. Lhe pregam a palavra, e aí diz o texto, versículo 33, que aquele homem os auxilia limpando os seus ferimentos, é batizado, leva a sua casa, põe à mesa e se alegra com toda a sua família, porque a sua casa, a partir daquele único homem, crer em Deus. Essa é a história resumida. Mas, meus irmãos, há um primeiro ato aqui, se você deixou a sua Bíblia aberta. Ato de um Deus único, é um Deus que separa o ser humano para alcançar outro ser humano. 16:9, olha o que acontece quando Paulo conhece então Timóteo. Diz a história que ele chega a Derbe e Listra, e aí as igrejas estavam crescendo, diz o verso 5, a cada dia cresciam em número. Eles passam pela Frígia, versículo 6, chegam até a Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo para anunciar a palavra na Ásia naquele momento. Mas, irmãos, o verso 9 diz que Paulo teve uma visão de uma noite, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus chamando Paulo para que pudesse ir para outro local. Primeiro ato de um Deus, irmãos, que está interessado o tempo todo em salvação, em salvar a sua coroa da criação, em nos salvar. Ele continua separando seres humanos para salvar outros seres humanos. Entenda isso. Sabe como nós estamos no meio de uma campanha de missões em que a gente fala de levar esperança, em que nós oramos aqui pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Eu sei que muitos pais e muitas mães ficam com o coração apertado nessa hora. Sabe por quê? E se meu filho for chamado pelo Senhor para ser como Lucas, que a gente recebeu há pouco tempo, Ribeirinha, Amazônia, está lá, no meio do nada, irmãos, e é no meio do nada. Algumas comunidades há 15 dias de barco, 15 dias de barco, outras que ainda não são alcançadas, e nós vamos receber nosso amigo, nosso irmão, nosso missionário Giazi. A MOR faz um trabalho interessantíssimo, junto com outros irmãos de outras igrejas. Você tem ideia disso? Mas Deus continua separando. O ato de Deus é chamar outro ser humano para alcançar outro ser humano. Essa é a lógica divina e não a nossa. A nossa diz, é melhor a gente orar, é melhor a gente contribuir, vamos ofertar, vamos fazer almoço. Sim, mas quando mexe no nosso quintal desse jeito, aí a coisa aperta, não aperta? Ou já pensou você, pastor, já estou com 30, 40, 50, e se o Senhor chamar?
Eu falei um dia, quando eu voltei da Amazônia, um projeto que a igreja me proporcionou, me abençoou, que eu ia contar as experiências aos poucos. Então tem mais uma, irmãos. Naquela caravana de janeiro havia uma senhora que tinha perdido há pouco tempo um membro da sua família e não desistiu da viagem. Não fazia uma semana que ela tinha enterrado um parente, mas tinha muito próximo, que praticamente a criou. E ela já tinha seus 50 e poucos anos. E estava lá, no barco missionário. E eu achava que era a primeira vez. Ela falou, não, pastor, já é a segunda, eu vou vir de novo. Porque eu decidi, e eu falei isso para o senhor, que tem que ser pelo menos, sabe, eu vou juntando minha aposentadoria e vou fazendo algumas coisas e com essa pandemia vamos ver, mas eu estou tentando vir 3 vezes por ano no barco missionário. Ela não tem uma especialidade, ela não é dentista como nós levamos, ela não é assistente social, não é psicóloga, não é médica, mas a contribuição dela é de falar de Jesus para os ribeirinhos. Irmãos, é hora de a gente pensar também de que Deus continua, o seu ato miraculoso é de começar a chamar, sim, continua chamando, como Ele chamou aqui, está aí no verso 9, Paulo tem essa visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus continua chamando o ser humano para salvar outro ser humano. Primeiro ato desse Deus, esse Deus único. Segundo ato, está um pouquinho mais para frente, verso 18. Deus continua usando os seus meios e Ele liberta todos de espírito mau e sim, sem dignidade nenhuma. O Evangelho de Jesus é tão incrível, é tão, sabe, gostoso, é tão, nesse sentido, vou usar uma palavra ruim aqui, é tão absurdo contra a lógica humana, que coloca quem, sabe, é trapo de imundícia para a sociedade, que não tem valor nenhum, e nós receberemos em breve, aqui em outubro, o coral da Cristolândia. Quem não conhece, você vai ver que era gente que nós não queríamos nem olhar para a cara, mas o Evangelho restaura, o Evangelho coloca, irmãos, de pé essas pessoas. Que fantástico, irmãos. Não gosto de contar meus exemplos, mas a gente tem Raquel na Cristolândia. Raquel fez lá, um tempo que a igreja abriu, a gente fez cursos de, sabe, cuidador de idosos, auxiliar de creche. Raquel fez, a gente conseguiu de graça a matrícula dela, fez, ficou encantada com aquilo, falou, pastor, vou partir agora para técnico de enfermagem. Cadê o dinheiro? A gente conseguiu os irmãos, e todos os meses os irmãos chegam juntinho, 1 ano e meio de curso, já está acabando. A menina é outra, a cabeça é outra, a família restaurada, as coisinhas dela já mora com os filhos, irmãos, o Evangelho levanta. E a história que a gente tem aqui em Atos 16, 18, é de uma que tinha um espírito mau, de uma moça. Diz Atos 16, 18, que ela, sabe, ficava ali perturbando, reconhecendo sim que os discípulos pregavam a Jesus. Os caras então têm que fazer o quê? Libertar daquele espírito mau. Só que mexeu no sistema de grana de quem tomava conta dessa moça. Evangelho de Jesus liberta assim e coloca de pé, e agora é uma nova pessoa. Leia a história toda que você vai ver que ela sim, aquela moça é libertada, e sim, os homens passam a perseguir os discípulos do Senhor, porque na verdade eles libertaram de um espírito que estava atrapalhando a obra. Quando ela foi liberta, ela parou de dar lucro para eles. Isso mexeu no sistema deles. Meus irmãos, Atos de um Deus único é um Deus que sabe liberta e continua libertando, irmãos. Não tenha dúvida disso. Eu creio assim, a igreja precisa, sabe, crer nisso com mais, sabe, de uma forma mais enfática, porque o segundo ato é um ato de um Deus que liberta e coloca a dignidade de novo, irmãos. De novo. Que riqueza espiritual é essa? Que coisa extraordinária. Mas há um terceiro ato, e está um pouquinho mais na frente, que é o Atos 16, versículo 26, que tem a ver com a história que a gente está lendo. Deus interfere na natureza para salvar uma família inteira. Se for preciso, Ele faz isso. De novo, irmãos, Deus não está nas nossas convenções. Nós questionamos dizendo, não, mas como é que pode? Diz que Paulo e Silas, e está lá no texto, Paulo e Silas cantavam, oravam, presos, no interior do cárcere, ou seja, não era ali no raso da prisão, era lá no fundo da prisão.
De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Irmãos, terremoto, tempestade, chuva, vento forte, sol quente, muito frio, sim, um deserto escaldante. Por mais que a gente não entenda, e por isso a gente tem missionários que sabem, por exemplo, Moçambique, que já sofreu alguns, não é isso que a gente vê em missões mundiais? Olha, orem porque está vindo na rota um furacão, e a gente tem que orar, porque afinal de contas, quem manda nisso nos elementos da natureza? É o Senhor, é Ele que sabe todas as coisas. E aí vem um terremoto, as cadeias são sacudidas, mas é um terceiro ato de um Deus único, que interfere até na natureza, para salvar uma família inteira, e salvou. Porque aquele carcereiro se vê desesperado, desencontrado. A lei romana tinha que ser, olha, você tem que dar conta se esses presos fugirem. E o terceiro ato de um Deus é que ele interfere até na natureza, assim, estava tudo tranquilo. Eu fico pensando assim, irmãos, sou eu que estou falando, tá? Deus ouvindo lá os louvores, não sei qual cântico, mas irmãos, teve uma hora que ele falou, não, tá bom, vamos fazer um movimento aí nesse negócio. E aí sopra, né? Olha que coisa. Deus, já estava bom os louvores, Deus tenha recebido os louvores de Paulo e Silas, mas vem um terremoto e acaba com todas as estruturas. E aquele movimento de um homem se desesperar, querer se matar, abre um relacionamento com, sabe, com Paulo. Não te faças mal, a gente está aqui. E Paulo vai na casa dele, enfim, e uma família inteira é salva, porque diz o versículo 34, ele se alegrou de que com toda a sua família, a casa dele, a família dele havia crido em Deus. Quando está no texto, a gente tem que saber ler o texto, quando diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. O que tem aqui não é que, sabe, só ele vai ser salvo. Porque nessa época aqui, o contexto histórico é o seguinte, o pai tinha a prerrogativa de dizer, nós seguiremos a essa fé. Pregava como sacerdote da casa, como, sabe, a expressão que a gente queira usar, e a família inteira entendia e obedecia a essa convocação. Esse homem leva a salvação para sua casa a partir da perspectiva de Paulo e Silas, que pregam para ele. Terceiro ato, irmãos, Deus interfere no que for preciso para salvar, sim. E está aí a Bíblia com um monte de histórias. E está aí a Bíblia que não nos deixa exagerar, e nem podemos exagerar, porque é real, é o elemento da fé. Quantas vezes, irmãos, não vou nem citar, lá no Antigo Testamento, lembra? Da mula que fala, enfim, quanta coisa extraordinária, irmãos. Deus faz e continua fazendo, irmãos. Você quer um exemplo, irmãos, da Igreja Batista de Jardim Santíssimo? Vou contar. Eu falei para mim mesmo que eu ia contar, eu tenho que contar esse negócio. Sábado, Projeto da Esperança. Peguem o clima-tempo da semana anterior. Chuva. Falei para a irmã Rosângela, está dando chuva. Mas eu creio que... Aí eu fiquei, não avancei, porque eu venho de uma época, irmão, aí está ficando velho, né? Que tem que orar, irmãos. De você reunir adolescentes para fazer um projeto como esse, e, sabe, as igrejas que estavam, não, vamos fazer o projeto e tal, cada um leva uma caixa de biscoito, aí na hora só uma igreja leva a caixa de biscoito, a gente tem que orar para Deus multiplicar, e Deus multiplica. Senão os meninos iam ficar com fome, as meninas também. Eu tenho que orar e pedir, Senhor, o trabalho no sábado é do Senhor. Eu queria pedir ao Senhor, e eu orei desse jeito na quinta e na sexta, que eu, descrente um pouquinho, olhei no clima-tempo, eu não sei quem é esse moço que faz esse negócio do clima-tempo, mas está dando chuva. Mas, Senhor, eu te peço que o trabalho de sábado, que o Senhor nos dê um tempo agradável. Irmãos, não tinha sol quente. Eu fui para um lugar aqui que tinha umas subidas aqui com as meninas, não dava nem para cansar nesse sentido, porque estava agradável, né? Batia um ventinho assim, não era sol escaldante. Me permitam, quem mandou esse tempo? Não foi o moço do clima-tempo que errou,
Foi o Senhor. Então ele interfere sim na natureza, do jeito dele, da forma mais extraordinária, como nosso irmão Ives gosta. O Anderson, maravilhoso esse Deus, porque, meus irmãos, ele interfere para salvar famílias inteiras. E a gente andando aqui mais um pouco, passamos aqui no ponto, a moça falou assim, não, já passaram na minha casa, mas obrigado, e, sabe, que você faz diferença naquele dia, que coisa extraordinária. Atos de um Deus que separa um ser humano para salvar outro ser humano, que liberta, que dá dignidade. Um terceiro ato, que Deus continua interferindo, irmão, na natureza. E nós somos pequenininhos, irmãos, pequenininhos. Meus irmãos, diante desses atos, é preciso crer que essa crença que a gente tem que ser uma crença de entrega, de confiança. Por isso, entregue sua vida a Jesus. O versículo 31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não é uma crença, nesse sentido, eu creio, e parou aí. É uma crença de entrega, porque esse homem sai e leva para sua família a boa nova do Evangelho. A salvação não atinge só você, atinge a todos à sua volta. Então, se há aqui, e se há de forma online, pessoas que o seu lar todo ainda não aceitou a graça salvadora de Jesus, que entende Jesus como Senhor e Salvador, não deixe de orar todos os dias. Irmãs que têm o seu esposo descrentes, ou ao contrário, esposos que têm, continue orando todos os dias. Eu não posso fazer para os irmãos o que você tem que fazer dentro de casa. E olhe lá, dê exemplo em tudo. Em tudo. Dá um trabalho tremendo, mas é gostoso. Lembro do Jorge. Que benção. O Senhor recolheu a altiva, sua esposa, no ano passado. Jorge vinha à igreja direto. Sabe? Aquela época do cantor cristão que nós abrimos, cantava tudo. Eu ouvia mensagens que eu me convertia de novo. E eu olhava para o lado e falava, vai Jorge, vai Senhor, vai Jorge, vai Senhor. E o Jorge não ia. Foi no tempo de Deus que, de modo corajoso, Jorge, depois de vários anos da nossa irmã Altiva orar, ele aceita a graça salvadora de Jesus. Mas não precisa passar vários anos, porque só o Senhor sabia o plano que ele tinha na vida de Jorge. Não resista, não resista, porque a salvação produz alegria. Que está aí no verso 34. Alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Meus irmãos, meus amigos, esses são os atos de Deus. A minha pergunta final é, quais são os nossos atos? Os atos de Deus estão aí. Leia o capítulo 16 que você vai ver atos de Deus em favor da pessoa que Ele mais ama, que sou eu, você, cada um de nós, seres humanos que estavam aqui. E os seus atos? E os seus atos? Que o Senhor nos ajude a entender que há um Deus único, que, como diz a poesia de Mirth Matias, há um Deus em tua vida, e que você precisa se abrir para Ele, parar de se debater, abrir o coração e deixar Ele fazer morada. Faça os seus atos, porque Deus já fez e continua fazendo. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar? Como a gente precisa de orar? Queria que você fizesse a sua prece aí. Pode até assim ser nesse estilo diferente hoje. Senhor, o pastor falou um monte de coisa aí. Ou o Senhor falou do seu jeito. Se isso tudo é verdade, Senhor, faz a obra hoje no meu coração. Se isso tudo é bom para mim, faz hoje, Senhor. O nome disso é tirar prova de Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Diz o texto da Bíblia, de que de seus pecados não me lembrarei mais, de que lançarei nas profundezas do fundo do mar. Oremos.
Ó Deus, pega na mão agora do meu irmão, da minha irmã, de uma gente querida, boa, a quilômetro de distância de nós, de gente aqui nesse bonito salão de culto, preparado, bem limpo, iluminado, mas que, ó Deus, só faz sentido essas coisas à nossa volta existir quando nós estendemos a nossa mão para o Senhor. Nós estendemos a nossa mão, ó Deus, porque na verdade as tuas mãos, os teus atos estão estendidos há muito tempo para cada um de nós. Então, ó Deus, que o Senhor fale e continue falando aos nossos corações. Que muito em breve, ó Deus, e que num tempo chamado teu e não nosso, nós tenhamos o relato de esposas, de esposos, de filhos, de pais, de avós, de tios, de que naquele dia o Senhor falou ao nosso coração, e que o nosso amigo, a nossa amiga que está ao alcance da nossa voz, ao alcance dessa transmissão, presente aqui, deixou de lutar com ele mesmo, com o Senhor, e rasgou seu coração para o Senhor. Que, ó Deus, o teu povo aqui, a tua igreja, possa perceber de que o Senhor continua fazendo atos em todo o tempo, de que o Senhor separa um outro ser humano, seja para alcançar outro através das nossas missões, a missão do nosso quintal, a missão do nosso trabalho, a missão da nossa própria família. Que o Senhor continue, ó Deus, libertando e elevando em um patamar de dignidade o ser humano que se perdeu no pecado, de que o outro ato, ó Deus, maravilhoso, miraculoso, de que o Senhor até mesmo controla a natureza para que a tua obra seja feita, como nós tivemos há pouco tempo o testemunho disso aqui, de que se for preciso uma chuva forte, o Senhor envia sim e revela a tua vontade, mas se for necessário um sol, o Senhor também envia. Que o Senhor continue, ó Deus, no controle de todas as coisas e não nós. Que essa consciência, ó Deus, seja ampliada, amplificada, ó Deus, nos nossos corações, na nossa mente. E que essa noite seja uma noite de decisão ao lado de Jesus. E é no nome dEle, e é para Ele, são todas as coisas, e nós oramos assim no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Celebremos ao Senhor. Há um lugar onde eu ouço teu
lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Amém, irmãos? Este lugar é o Senhor. Não tenho dúvida disso. Meus irmãos, nós temos algumas comunicações, porque já já o culto vai ser encerrado. A nossa irmã Luciane tem a palavra nessa hora. Depois dela, eu tenho um breve necessário testemunho para dar. Eu só não vale rir. Boa noite, igreja. Boa noite. Vim lembrar daquele encontro que a gente tem marcado, né? Dia 2 de outubro, às 16 horas, o nosso leilão missionário. Eu não vou dar spoiler, mas está cheio de doação muito maneira, muito legal. E vocês vão gostar de estar aqui, vão gostar de investir o dinheiro de vocês. É cada coisa, Gisele. Olha, não vou falar, mas tem até leiloeiro profissional. O negócio vai ficar bom. As pessoas já estão se mobilizando para vir, sim, confraternizar, ter uma tarde de comunhão e a gente cumprir a missão que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, que é contribuir para missões. É como a Gisele falou, tudo que a gente for arrecadando, a gente vai impulsionando o barco aí cada vez mais longe, né, e levar a palavra de esperança, que Jesus Cristo é a única esperança. Então participe, doe, venha estar conosco, venha arrecadar, meu martelo ser batido e falar assim, ó, é dele, é dela, e levar para casa aquela doação. E se você quiser doar, puder doar, pode me procurar a irmã Eliane, procurar a Pâmela, que a gente vai catalogar tudo direitinho, vamos começar a ver os valores que a gente vai começar com o nosso leilão. E vão vir participar com a gente, vem, porque vai ser uma tarde de muita alegria, né? Vai ser de muita alegria, né? Tem que mexer no nosso, né? O leiloeiro tem que ser animado, alegre, né? Para poder ficar uma coisa bem legal. E a gente conta com a presença de todos vocês, tá bom? A gente tem um encontro marcado, dia 2 de outubro, às 16 horas, o leilão missionário. Ah, tá, vou falar do almoço também, porque a gente está ajudando aqui. A gente vai ter o almoço missionário agora, dia 19, R$15 a quentinha, com arroz, feijão, maionese e farofa, e os petinhos de churrasco. Os irmãos vão estar ali, já estão preparados, os churrasqueiros aqui, ó, são de mão cheia. Já está tudo organizado para você chegar aqui, já pegar a sua quentinha e levar para casa, ou então quentinha do culto acabou, já pega a quentinha e leva para casa, encomenda a sua quentinha, pode procurar a irmã Delvânia, compra para você, para o vizinho, né, para o irmão, chama alguém para almoçar na sua casa e leva a quentinha, que aí a gente vai vendo cada vez mais a nossa igreja avançando para a glória do Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Eu só queria dar um testemunho que eu falei que não podia rir, porque eu lembrei de uma pessoa e de pessoas da igreja. Hoje eu fui ver a questão da voz. Na verdade, é uma situação que estava acontecendo na garganta já há algum tempo, há muito tempo. E, irmãos, Deus providenciou tudo. A doutora Priscila era cristã, me atendeu, já fiz os exames, foi tudo muito. Eu tenho que fazer algumas medicações e também, na verdade, eu preciso, depois de alguns outros exames, e mudar alguns hábitos alimentares. Mas ela falou algo que na hora eu lembrei de uma pessoa. Um exame que, enfim, assim, foi, na verdade eu lembrei de duas pessoas, das duas ministras de música, da Gisele e da Bruna de Lamberé. Porque ela falou assim, Isaías, as suas cordas vocais são lindas. Gente, aquilo me deu um ânimo. Eu fui muito obrigado. E uma moça, sabe, de Jesus, assim, então eu queria dar esse testemunho, então que fique registrado, assim. Aí quando eu falei, não, porque eu não canto nada, o pessoal da igreja não deixa, aí ela falou, não, mas isso aí não tem nada a ver, isso é uma outra história. Enfim, mas só de ela falar que as cordas vocais são lindas já me deu um ânimo, então eu continuo orando. Muito obrigado pelas preocupações, irmãos. Na verdade, também descartou a possibilidade de achar também que ela está falando muito.
é uma outra situação que eu não sabia e que eu vou precisar cuidar melhor. Meus irmãos, eu só queria, antes da bênção, projetar esse último versículo para a nossa reflexão, para a minha reflexão, para a sua reflexão. É um texto, pode colocar, Gabriel, por favor. É um texto que nós gostamos muito, amamos. É um texto que nós sabemos de cor. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Aí o texto segue, mas eu faço esse destaque, como eu tenho feito durante várias semanas, eu acho que já vai completar até um mês, 2 meses, sobre o que nós temos pedido a Deus, sobre o que nós temos pensado, porque Deus é poderoso para fazer muito mais. Então, se nós pedimos ódio, cuidado, não é que Deus vai fazer isso, mas sabe, aquilo que a gente pensa mais de modo positivo, de modo legítimo, então não sei o que preenche os nossos pensamentos ou aquilo das nossas ações das 24 horas do dia que nós temos, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, quais os pensamentos que predominam no nosso coração em relação à igreja, em relação a algum irmão, algum familiar, algum gerente, aqueles que têm seu gerente na empresa, algum vizinho, quem tem, sabe, aquele negócio de não, moro aqui há 20 anos, não falo para ninguém não, está tudo muito bem. Cuidado, cuidado. Porque esse texto que a gente usa muitas das vezes num contexto dizendo, olha, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Claro que Paulo está falando para a igreja de Éfeso do poder de Deus na vida, e não do poder. Então, que a gente reconsidere mais uma vez algumas falas, que o Senhor, sabe, nos ajude a travar a nossa língua, a nossa boca, quando aquilo não for para abençoar alguém. Meu irmão, minha irmã e meus irmãos que estão online, isso tem a ver com as nossas relações de igreja, com as nossas relações familiares, com as nossas relações na universidade, na faculdade, com as nossas relações por onde quer que a gente passe, de nós ouvirmos mais e provocados por uma situação, a gente pedir graça e misericórdia. Os irmãos sabem que as maiores tragédias de trânsito, de gente parar o carro, a moto e dar um tiro no outro, foi rápido assim, porque faltou controle, faltou, sabe, guardar a língua, vigiar o coração. E as maiores tragédias em igreja, nos nossos relacionamentos, foi quando justamente a gente achou que era poderoso demais para fazer alguma coisa. Que o Senhor nos ajude, venha em nosso auxílio. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos encerrar esse culto que falou no meu coração de uma forma muito profunda, de que o Senhor continua fazendo atos sim, e que nós temos que tomar alguns atos, algumas atitudes. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem sua mão. De um jeito ou de outro, irmãos, nós pedimos graça e misericórdia do Senhor, porque nós não sabemos de nada, nós vivemos na dependência dEle. E assim nós oramos a uma só voz, que o amor de Deus, o nosso Pai que nos criou e enviou no tempo certo Jesus, com a sua graça incrível, com a sua graça extraordinária, e enviou também as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre as suas igrejas, sobre as nossas famílias, sobre nossos amigos e familiares, e com toda a Igreja Batista da Santíssima, não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja do Senhor diz amém e amém. Celebremos o Senhor.